dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde o nosso dia. Mais uma manhã na presença dEle, entregando tudo para Ele, com Ele sendo a primícia. Né? Não tem nada melhor do que a gente entregar a primeira parte para Deus. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, Pai, hoje eu te peço para que o Senhor possa derramar sobre nós, além do teu amor, o teu renovo, Pai. Que a cada manhã o Senhor possa nos renovar com a tua força, Pai, com a tua presença. Renova a nossa fé, renova o nosso corpo físico e renova o nosso mental, ó Pai. Pois nós estamos em um propósito, Pai, um propósito de sabedoria de 31 dias. E nesse propósito, Senhor, é claro que não seria fácil, não seria de maneira tranquila, mas nós escolhemos estar firmes nesse propósito, porque nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos viver em uma intimidade com o Senhor, nós escolhemos buscar cada vez mais a sabedoria, pois sabemos que esse é o caminho, Pai. Terão desafios, ó Deus, para poder fazer com que a gente paralise, desista, abra mão. Mas eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que toda e qualquer essa dificuldade caia por terra. Que o Senhor acorde o teu povo, ó Pai, para que ele possa voltar para a tua presença, possa voltar para o desafio. Pai, tende compaixão, tende misericórdia de cada um ali. Realmente os desafios, os dias estão, além de desafiadores, conturbados, e às vezes a gente vai ter uma dúvida no nosso coração. Mas o Senhor está à nossa frente, o Senhor quem está nos guardando, o Senhor é quem está nos direcionando. E sem sombra de dúvidas, ó Pai, vai chegar um momento onde o Senhor vai agir. Nós estamos sendo apenas testados e moldados para que a gente traga uma maturidade para poder romper em fé e viver para o Senhor. Então eu coloco a nossa vida na tua presença nesse momento. Eu apresento o coração de cada um de nós. Eu peço para que eu me esvazie de mim mesmo e o Espírito Santo do Senhor me encha, para que eu seja apenas um porta-voz do Senhor aqui na terra, apenas um instrumento do Senhor aqui na terra. Então esvazia, Pai, de todo ego, insegurança, cansaço, medo. O Espírito Santo do Senhor tome esse lugar e o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Fala, Pai, ao nosso coração hoje. Traga resposta para o nosso coração hoje. Traga renovo para a nossa alma hoje. Nos ajude a nos colocar de pé, Pai. Desperta o teu povo para que eles possam viver na tua misericórdia, para que eles possam viver para o Senhor, para que eles possam tomar a decisão de continuar caminhando com o Senhor. Então eu quero te agradecer por todas as coisas e pedir, Deus, para que o Senhor nos ajude a romper em fé, mesmo em meio à dificuldade. Essa é a nossa oração hoje. Nós te entregamos e nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Bom dia, gente. Para mais um dia. Não deixem de orar. Eu vou estar sempre lembrando vocês, por favor, não deixe de orar, não pare de orar. Não pare de orar, não pare de orar. É muito importante a oração de vocês, a intercessão de vocês em cada um desses dias. É muito importante. Então, não pare de orar mesmo. Hoje é o Devocional 9, né? Nós estamos no 9º dia. Ele fala sobre a escolha, tá? E todos os dias é como se a gente tivesse 2 chamados. E vai ser todos os dias da nossa vida, a gente vai ter que fazer essa escolha. Desde o nosso acordar até a hora que a gente for dormir, a gente sempre terá que fazer uma escolha. E uma delas é a sabedoria, que em Provérbios 9, ela é direcionada como se fosse uma mulher também. E é uma mulher silenciosa, mais firme, só que cheia de vida. E a outra é a insensatez, que também é uma mulher, só que já é uma mulher mais barulhenta, e ela é sedutora, e ela traz consigo o vazio. Então, o Devocional 9, o Provérbios 9, não é apenas mais um capítulo, né? Ele é um chamado espiritual, ele é um convite para que você faça a sua escolha, porque ele é um divisor de águas, né? Ele nos mostra o que
mais do que a gente precisa aprender, é aquilo que a gente realmente precisa escolher. E aí eu quero trazer alguns ensinamentos, né? Porque eu sempre gosto de dividir os versículos, né? Porque cada parte do Provérbios, ele quer trazer uma coisa para gente. E a primeira parte é uma sabedoria que constrói e prepara, né? Que ali no versículo 1 e 2 fala assim, a sabedoria construiu a sua casa, ergueu-se 7 colunas, preparou a comida e misturou o seu vinho, arrumou a mesa. Ali a sabedoria é uma prática, que é aquilo que eu tenho falado com vocês. Viver em sabedoria, gente, é viver em forma prática. E o que acontece? Nós precisamos trabalhar, nos organizar, e é nos detalhes, e aprender sempre a servir. Por isso que eu sempre falo com vocês assim, gente, convide alguém hoje, manda uma mensagem para alguém hoje. Eu estou sempre fazendo com que vocês, sirvam outras pessoas. E aqui é uma coisa muito importante, e eu queria deixar o convite já estendido, né, para vocês se organizarem, claro, se possível, é uma escolha também de vocês, a partir da terça-feira que vem, durante 3 terça-feiras, 15, 22 e 29, se não me engano, eu começo uma saga de treinamentos para líderes eu até me emociono, líderes não é em transformação, não. Eles usam uma palavra lá que agora eu esqueci. Mas para alguns líderes em formação, e dentro da igreja que chama Paz, ela está ali na rua Alberto Sintra. Eu recebi esse convite justamente pelo movimento que a gente faz, para ensinar outras pessoas a usar o digital para poder evangelizar. Ou seja, por causa do nosso movimento, por causa do Reacende a Chama, nós somos convidados a fazer uma palestra. E aí eu conto com vocês para quê? Para a gente divulgar isso, né? Hoje eu estou correndo atrás do material para que a gente possa postar, fazer um movimento, convidar pessoas, é gratuito, a igreja resolveu abrir, eu vou criar hoje um Simpla só para a gente poder ter um controle, né? E ter o telefone do pessoal para que a gente possa entrar em contato depois. E aí é isso, é o que? A gente trabalhar, organizar, cuidar dos detalhes e servir. E eu fiquei muito feliz de receber esse convite, porque eu estou aqui fazendo um movimento para vocês. É uma igreja, gente, que eu não sou membro. Eu não sou membro. Ele simplesmente mandou uma mensagem num dia que eu estava muito aflita, eu estava num dos dias desafiadores nosso durante esses 9 dias, falando assim, estou orando por você. Eu falei, como assim? Eu nem ia da igreja. Eu conheci eles através do movimento do Evo, que nós participamos, algumas pessoas participaram no início do ano. E eles têm o meu contato e do nada eles me mandaram isso. Aí falaram, olha, mesmo que você seja da Boas Novas, vem aqui, a gente está precisando fazer uma reunião e tal. E aí me fizeram um convite e quiseram me conhecer, né? Perguntaram sobre a minha vida, sobre os meus projetos. E quando eu apresentei, ele já falou assim, é isso que eu preciso. Eu preciso que você venha e faça uma palestra para os meus líderes. São os líderes em construção, e não existe nada melhor. A minha igreja precisa começar a trabalhar no digital, porque a gente não trabalha no digital. Aí eu parei, olhei e falei, como assim? Né? Porque, não é da minha igreja. Eu falei, que isso, gente? Que loucura. Falei, tá, vou orar. E Deus tem encaminhado, teremos 3 terça-feiras, na qual a gente vai poder falar aí um pouquinho sobre como usar o digital, como criar um grupo do zero, como aprender a se posicionar, como fazer. Então, quem puder prestigiar, estar lá, fazer parte, quem puder ajudar a divulgar, a postar, a convidar alguém, que a gente criar um movimento bem legal e justamente mostrar a nossa força, mostrar que o nosso digital ele é forte. Vai ser presencial, né? Mas a gente mostrar que o nosso digital é forte, que a gente foi ganhando força aos poucos. E o que a gente traz sobre isso? Que Deus não derrama, gente, sabedoria em desordem. Ele vai exigir postura, ele vai exigir o nosso emocional, e o nosso espiritual e a nossa prática. E o que aconteceu?
Ontem eu estava até comentando com uma amiga, falando assim, durante muito tempo eu reclamei mesmo de acordar cedo. Não gosto de acordar cedo. Não gosto de acordar às 6 horas da manhã. Não gosto de acordar às 5h30, porque é o horário que eu tenho que acordar. Aí eu falei, durante muito tempo o devocional para mim foi pesado por causa disso. Só que, primeiro passo, eu parei de reclamar. Eu reclamava mesmo. Se eu falar com vocês que eu não reclamava, é mentira. Eu gosto de ser aberto. Ela, amiga, mas não pode reclamar. Amiga, não pode murmurar. Eu falei, pois bem, eu murmurava. E muito, não era pouco, não. Eu falava, não, Deus, troca de horário. Põe para fazer outro horário. Esse horário eu não quero, não dá. E foi sendo pesado para mim até eu conseguir ajustar, né? O que quando era 6 horas da manhã realmente estava muito pesado para mim. Mas quando colocou 6h30, a gente começou a ser reajustado. E então a sabedoria ela precisa dessa organização. Quando teve essa organização, para mim passou a ser mais leve. Então hoje eu acordo agradecendo. Eu tive uma noite muito difícil, gente, uma guerra espiritual, assim, parece que um caminhão passou em cima de mim, parece que eu não dormi nada, parece que eu lutei a noite inteira mesmo, que eu corri a noite inteira, minhas pernas, eu tenho problema no joelho, né, e se eu forço o joelho, por exemplo, subo dessa escada mais vezes, ou ando uma distância um pouco maior, o meu joelho, ele grita de dor mesmo, ele faz muito barulho, inclusive. Parece que eu corri a maratona de madrugada. Só que eu acordei e falei, Deus, obrigado. A minha força vai vir do Senhor, meu direcionamento vai vir do Senhor. Ou seja, é a organização, é a gente cuidar dos detalhes e a gente começar a trabalhar. Ali Deus vai abrir portas para a gente que a gente nem vai imaginar. Assim como o nosso devocional está ganhando, gente, uma visibilidade. E através disso, através desse movimento, eu vou fazer com que a gente ganhe mais visibilidade. É porque eu quero ser famosa? Não. É porque eu quero deixar um legado. E isso eu não quero mudar. Eu vou deixar um legado. Eu vou fazer o que for preciso, eu vou pagar o preço que for preciso, e eu vou deixar um legado. Que é o quê? A gente espalhar a chama por aí. Não é sobre mim, não é só sobre você, não é só sobre a minha equipe, mas é sobre a gente deixar um legado. É sobre a gente realmente espalhar a chama. Por isso que eu sempre falo com vocês, gente, acorda hoje, ora, manda uma mensagem para alguém do grupo. Porque não sou eu que tenho que cuidar de todo mundo ali. É uns pelos outros. Quanto mais você participa aqui do devocional, ora para a direção, fala, Deus, hoje para quem o Senhor quer que eu mande uma mensagem? O que o Senhor quer que eu falo? Fala, oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Ainde. Eu sou lá do nosso grupo do Reacende a Chama, do devocional. Hoje eu só queria trazer aqui para você esse versículo. Hoje eu só queria falar com você que você é uma pessoa muito importante. O que precisar de mim, estou aqui. Pode me pedir oração, pode mandar oração lá para a Lívia. Se você mandar mensagem todos os dias para uma pessoa, você está me ajudando. Ontem, além de eu ficar sem internet, eu esqueci meu carregador em casa, eu fiquei sem celular, gente. E ontem era o dia que eu tinha que terminar de mandar mensagem para o pessoal do grupo. Eu não fiz. Por quê? Porque não é só sobre mim, é todo mundo. Todo mundo tem uma peça importante dentro do projeto. Então a gente precisa nos organizar, a gente precisa nos preparar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar dos detalhes, a gente precisa servir. A sabedoria ela não vai ser passiva, gente. Ela vai ser uma força criadora que vai preparar o caminho para a vida. E como que a gente vai conseguir essa força? É em conjunto. Ninguém sozinho vai longe, não. Por quê? Porque na hora que ficar pesado, na hora que ficar difícil, vai um colocar ali junto com o outro para poder caminhar junto. E aí a gente já entra no segundo ensinamento, porque é um convite para todos. Ou seja, não sou só eu. Quanto mais você buscar por sabedoria, mais Deus vai usar você. Você não precisa entender a Bíblia por inteiro, mas é claro que você vai precisar de ler a Bíblia. Senão você nunca vai saber qual versículo usar, porque aí Deus vai falar com você assim, vai lá em Isaías 57:2. Vai falar, onde fica Isaías? Você tem que fazer a sua parte. Aí você vai falar, não, Deus mandou você ler Isaías 57:2. Só que nem você... Gente, eu tô falando o versículo que veio na minha cabeça, tá? Eu nem sei qual que é o versículo de Isaías 7:2, não, mas é muito importante, ó, e o meu telefone estava aberto em Isaías, hein, viu, gente? Isaías, eu nem sei se tinha, tá vendo? E está escrito, aqueles que andam retamente estarão em paz, acharão descanso na morte.
Ou seja, resposta verdadeiramente para o meu próprio coração, porque eu acordei realmente morta hoje. Um cansaço, assim, surreal. Porque parece que eu não dormi. Então, quando Deus pedir para você, quando você pedir a Deus para ser usado, Ele vai te usar, gente. Eu oro tem 2 anos pedindo a Deus para me usar. Só que eu orava e eu não entrava em prática. E você está aqui pedindo sabedoria, e se sabedoria é um convite para todos e é prática, o que você está fazendo para praticar a sabedoria? Só falar com Deus assim, Deus está pesado, mas eu estou praticando, tá? Não, espalha, gente, generosidade. Tem gente ali no grupo que é sedento, tem gente ali no grupo que é frio, tem gente ali no grupo que precisa do seu carinho, precisa de uma atenção, precisa de um acolhimento. Sente no seu coração para ser essa pessoa, para ir lá e reacender a chama dele. E esse convite que é para todo mundo é: venha todos inexperientes. Ou seja, gente, eu não sou a pessoa que sou formada em teologia, mas eu vou ser. Se Deus me permitir, esse ano ainda eu começo o estudo em teologia. Mas eu não sou. Eu sou o quê? Eu sou essa inexperiente, mas com sede de sabedoria, com sede de ser usada, com sede de me posicionar. Essa sou eu. E se eu sou uma inexperiente, se eu sou uma improvável, Deus pode usar você também. Por que não? Por que não? Ele pode usar você. Deixa a insatez. Insatez. Tá agarrando aí, gente. E vocês terão vida. Ande pelo caminho do entendimento. Provérbios 9:6. A sabedoria, gente, não está chamando as pessoas que têm dons, que têm talentos, que são chiques, que já estão ali cheios do Espírito Santo, que já estão ali fazendo boas obras, grandes obras. Não. Ela está chamando os humildes e os simples de coração. Só que são aqueles que admitem que precisam aprender. Ninguém me ensinou a pregar, ninguém me ensinou a dar devocional, ninguém me ensinou nada. Eu fui na força da minha coragem. A princípio, o meu devocional, ele era... Eu pegava o devocional do dia do Café com Deus Pai e trazia para vocês exatamente aquilo que estava escrito. Depois eu comecei a pensar assim, não, mas se cada um faz o Café com Deus Pai, ou a maioria faz o Café com Deus Pai, é melhor eu pegar outra palavra, porque ele vai ter 2 entendimentos no dia, aquele que ele está estudando ali por ele, e o que eu vou trazer aqui no devocional, então eu vou passar a trazer outro. Então eu peguei um livro antigo do devocional com Café com Deus Pai, orava a Deus, fazia, Deus, qual página o Senhor quer me trazer hoje, o que o Senhor quer trazer hoje, fala no meu coração, abria numa página ali e trazia o devocional, gente. Por quê? Porque eu não tinha sabedoria nenhuma, não tinha autoridade nenhuma de me posicionar. Eu comecei foi assim, mas com sede, entende? De aprender. Então eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a pedir a Deus mais unção, eu comecei a correr atrás. Por quê? Porque eu precisava aprender, não tinha como eu fazer aquilo que Deus estava me pedindo se eu não fosse humilde para aprender o que eu precisava aprender. Então ele não vai exigir da gente um currículo espiritual. E eu lembro que quando eu converti, eu achava que Deus, para Deus nos usar, para Deus falar com a gente precisava desse currículo. Então eu entrei para uma faculdade de teologia. Paguei um curso super caro, na falta de sabedoria. Quando eu fui ver, não era teologia da Bíblia, gente, era teologia normal, assim, em geral, global. Então eu comecei a estudar que o mundo foi formado por um gigante que morreu e as nuvens eram a sobrancelha do gigante. Pronto, parei de estudar o curso. Porque eu queria entender de Bíblia e não sobre as teorias de como o mundo foi criado. Por que que eu queria aquilo? Porque eu achava que Deus usava a gente por causa do nosso currículo. Então, enquanto eu não fosse formada em Bíblia, Deus não poderia me usar. E eu não sou formada em Bíblia hoje. Eu só tenho um coração muito disposto. Disposto a ser usada, disposto a me posicionar, disposto a aprender, disposto a trazer humildade. Eu sempre falei com vocês que eu era uma pessoa muito teimosa. Eu era a mais improvável de todas de estar aqui. Porque Deus falava comigo, faz isso. Eu falava, não, vou fazer não, Deus. Nesse horário, não, dá não, que difícil, nem...
reclamona. Hoje o que eu mais faço é agradecer. Pai, obrigada pelas vidas que o Senhor coloca e confia na minha mão. Obrigada por me ajudar a me posicionar, obrigada por me abençoar tanto. Então a sabedoria, ela só vai entrar na vida de quem tem coragem de reconhecer que precisa dela. E eu reconhecia todos os dias. Eu falava, Deus, se eu caminhar sem assunção, eu não vou conseguir. Hoje mesmo eu falei, Senhor, eu tô muito cansada, não vai sair nada, porque na hora que eu fui orar, eu até chorei de tão cansada mesmo, de tão pesado que o corpo tava. Falei, como é que vai ser? Eu fiquei desorientada, gente. Eu demorei. Começou aqui quem entrou cedinho mesmo, que tava na hora da música ainda. Pode ter visto que eu fiquei parada assim. Eu ainda tô com muita reação alérgica, porque foi um milagre, né, gente? Foi uma semana ingerindo pimenta, eu sou muito alérgica a pimenta, então o meu corpo ainda ele tá reagindo para colocar para fora toda a inflamação. Eu ainda tô com alergia de coçar o corpo, ainda tô com a dor na barriga, a dor abdominal. E aí já veio esse cansaço ainda da guerra espiritual. Na hora que eu acordei, eu fiquei desorientada, eu não sabia o que eu fazia, se eu bebia água, se eu ia no banheiro, se eu orava. Então, quando eu sentei aqui, eu sentei, cocei, meu pescoço estava coçando muito e eu só aqui, orando, colocando minha oração em dia para eu poder entrar aqui e falava, Deus, é o Senhor. É do Senhor, fala, é do Senhor, traz aí a força, é do Senhor, me posiciona, porque a minha cabeça estava até confusa ainda tentando entender tudo que eu sonhei, com as pessoas que eu sonhei, com as mensagens que eu preciso entregar. Só que tudo isso veio de quê? Já tem muito tempo que eu tenho orado, gente. Porque sem a presença dele eu não sou nada. Sem a unção dele eu não sou nada. Sem a unção dele não vai acontecer nada aqui. Vai ser palavras vazias. Mas eu comecei com o que eu tinha. Com pouco. Com estudar 3, 4 devocionais por dia. Por quê? Porque eu tinha sede de palavra. Porque se eu não soubesse da palavra, eu não ia conseguir falar. Mas a sabedoria não veio de mim, veio dele. Por quê? Porque tem versículo que às vezes eu não conheço, mas do nada Deus fala comigo assim, Liv, é isso. O que eu faço? Eu falo assim, é isso, mas eu não sei onde que está isso. Aí eu vou para a internet e começo a pesquisar. Qual versículo bíblico que fala sobre isso? Ah, tá em não sei o quê. Agora vem para mim Jeremias 10, 12, nem sei se tem, viu, gente? Estou falando aquilo que vai vir na minha mente. Estou usando exemplo, se não existir, não leva para o coração, não. E aí, vou lá no versículo, vou lá e vou estudar Jeremias 12, cara. Jeremias 10. E vou focar no versículo 12. Ah, não existe isso. Pai, olha só, estou entendendo a palavra errada. Veio aqui para mim essa palavra aqui, mas eu não estou sabendo qual que é essa palavra, não. É pesquisar, a gente tem que ter sede. A gente tem a internet, a gente precisa usar a internet no nosso favor. A internet não substitui Bíblia. Mas se você ainda é uma pessoa que está começando, não entende de Bíblia, você pode usar a internet ao seu favor. Jesus, hoje meu coração, escreve lá, meu coração hoje está muito aflito, preciso de uma palavra a respeito de conforto. O que Deus fala sobre conforto na Bíblia? Vai lá, pega as listagens todas, abre a sua Bíblia, porque eu gosto de Bíblia de papel. Minha Bíblia está com a Natália, tô doida para a Natália me devolver. Mas hoje, graças a Deus, como eu tenho um iPad, o iPad também facilita a leitura, porque ele é maior. Abre a sua Bíblia lá, começa a fazer um por um, mexe lá em tudo, e aí você vai estudar. Vai ser através disso que você vai obter o conhecimento. A sabedoria não, a sabedoria vem da oração e da prática. Mas o conhecimento vai vir de você estudar e de ouvir a palavra. Então, é importante que você vá à igreja. É importante a sua comunhão. Só que aí entra num ponto, que é o terceiro ensinamento. Nem todos estão prontos a ouvir, mas é necessário ouvir. E normalmente o ouvir vai ser de você ir à igreja. É necessário que você tenha essa comunhão. Livro, eu ainda não estou pronto, ainda não achei. Então faça igual eu fazia antes. Assistia culto, procurava pregação, ouvia podcast. Podcast eu nunca ouvi não, mas vocês podem ouvir, eu nunca gostei. Não tenho paciência. Só que nem todos estão prontos para ouvir. Quem corrige o zombador afronta sobre si mesmo. Ou seja, você não tem que debater com todos.
porque ele não está pronto para ouvir. Vai ser jogado pérola aos porcos. E aí eu quero até que você pense, você já tentou aconselhar alguém que não quer saber? Nossa. Ai, gente, que linda. E ó, é disso que eu gosto, tá vendo? Falei aqui, soltei o versículo, ela já trouxe pra gente. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. E com sua sabedoria, ele criou o mundo. E com sua inteligência, estendeu o céu, como se fosse uma cobertura. Olha que forte. Eu tô aqui falando só o que eu senti, nem sabia o que estava no versículo, porque eu sou humilde de falar, gente. Se eu soubesse, eu falava. Mas em Jeremias 10:12 tá, pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com a sua inteligência, ele estendeu o céu como se fosse uma cobertura. Olha que forte. Obrigada, viu? Aqui tá estúdio a Amora Guiar, você é a? Só para eu poder lembrar, tá? Que eu não estava lembrando quem que é. Mas enfim, você já tentou aconselhar essa pessoa que não quer mudar? Obrigada, Alice. Gente, é jogar pérolas aos porcos. É você tentar ficar provando que A mais B é igual a C e a pessoa não quer nem saber. Então, a sabedoria também é saber quando a gente tem que se retirar e ficar em silêncio. Porque não vai adiantar você discutir com certas pessoas. Então, nem toda discussão vai merecer nossa energia. Não parece que é o tempo todo tentando plantar onde não é terra fértil. E tem a parábola, né, do semeador na Bíblia. Depois você pode ler ela. E aí, o que vai adiantar? Você está ali gastando sementes, jogando em um terreno que não é fértil. Muitas das vezes, antes de você entregar a semente, você vai ter que orar. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a salvar tal pessoa, eu quero a salvação de tal pessoa. E vai orando antes de você gastar suas sementes. Porque talvez ele não vai adiantar você ficar entregando. Por exemplo, a minha família, ela não é convertida. O meu pai, ele é católico, então eu entrego as coisas para o meu pai. Mas é a mesma coisa de eu pegar toda vez no Reacende a Chama presencial, a gente tem uma lembrancinha, que eu não tenho uma aqui perto agora para poder mostrar pra vocês, mas a gente recebe uma lembrancinha para a gente abençoar outra pessoa. É a mesma coisa de eu pegar essa lembrancinha e entregar para minha irmã, que não tem a mesma fé que a minha. Eu estou jogando a semente fora, gente, porque ela não vai fazer questão, ela não vai usar aquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Interceder e usar essa semente em aonde que vai ser um solo fértil. E no momento certo é usar a semente com aquela pessoa. Entende? Claro que às vezes a gente planta uma sementinha enquanto ainda o solo não está fértil, porque vai ser sobre aquilo ali que vai fazer com que a gente derrame mais sobre a vida da pessoa. Mas é com estratégia, você ficar batendo ali aonde não vai florescer, não vai adiantar. Então, a gente precisa discernir mesmo, saber quando a gente precisa falar e quando a gente precisa se calar. É por isso que eu tô te falando, não é sempre que, não, fulano não é cristão, não vou dar semente a ele. Não, justamente por isso. O nosso projeto chama Reacende a Chama, é espalhar a chama onde não está chegando. E aonde que não chega? São as pessoas que não são cristãs. São as pessoas que ninguém quer ir lá, todo mundo julga, nossa, fulano é pecador. É esse mesmo que eu quero. Por isso que eu falei que deve estar sendo tão difícil para mim. Por quê? Porque eu tô querendo ir aonde ninguém quer ir. Eu tô querendo reacender coração que ninguém quer lá conversar, que tá todo mundo olhando e falando, não, mas fulano tá em adultério. Pois bem, é o fulano mesmo que eu quero perto de mim. Por quê? Porque é o fulano que eu quero trazer para Jesus, é o fulano que eu quero reacender o coração. Não, mas fulano é perdido. Pois bem, eu quero é o perdido mesmo. Eu não vim pros curados. Eu vim pros doentes. Eu vim com ousadia para trazer de volta os doentes. E é por isso que eu preciso pagar um alto preço na minha vida. Eu custei a entender, eu ficava, Deus, por quê? Por que que eu passo tanto mal? Por quê? Porque tirando a minha saúde para eu não trabalhar, gente. É só tirando a minha saúde para eu não trabalhar. É só atingindo o povo da minha casa para eu não fazer alguma coisa. E já atingiu. Tô com um carro parado no mecânico, não sai do mecânico, computador no conserto e não tem conserto.
tudo dos meus familiares, a vida toda de cabeça para baixo. Mas eu falando com Deus, Deus, eu quero que o Senhor organize. Eu quero que o Senhor faça. E aí a gente entra no ensinamento 4. O temor do Senhor é o princípio. Isso eu ensinei no primeiro dia. E a gente está repetindo hoje. Na verdade, a gente lembra disso todos os dias. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o conhecimento do santo, é o entendimento. E esse versículo ele é a chave de todo o livro de Provérbios. Porque a sabedoria ela começa quando a gente reconhece que a gente não é o centro da nossa própria vida. Que Deus é o centro da nossa própria vida. Com certeza, desde quando Deus me criou, Ele já sabia do meu chamado. Claro, porque Ele me escolheu dentro do ventre da minha mãe. Então, com certeza, Ele sabia que eu teria muitos problemas de saúde, mas Ele colocou um coração dentro de mim que é aquele coração resiliente. Que eu vou dar sempre um jeitinho de fazer acontecer aquilo que está no meu coração. Então, o temor não é um medo, é uma reverência, é um respeito, é uma rendição. É você não começar a ser sábia só estudando. É começar a submeter a Deus. E eu mesmo, quando eu reclamava, eu levantava e fazia o devocional. Mas a minha cara era outra. Eu fui apagar um dos vídeos ontem, devia ter salvado para mostrar para vocês. Eu tava com o cabelo desse tamanho, com o bico desse tamanho e dando bom dia para vocês. Com certeza eu tava puta, desculpa a palavra. Mas com certeza eu tava nervosa. Eu comecei a rir na hora que eu fui apagar, porque eu precisava recuperar meu e-mail e ele tava com a memória cheia. Na hora que eu fui apagar, isso eu ri demais, gente. Tinha dia que eu não levantava da minha cama para fazer o devocional, não. Eu embolava minhas cobertas assim, ó, e colocava o computador em cima. De tão cansada que eu tava. Falava, não, esse não é horário, esse horário não é de Deus. Mas eu entendi que sim, mas eu não entendi antes, eu entendi depois, com temor, com reverência, com submissão, que Deus quer da gente a primícia. Eu posso dormir tarde e eu posso acordar mais tarde, mas existem pessoas que já estão acordadas mais cedo e que precisam da palavra. E quem que Deus escolheu para cuidar dessa pessoa? Eu. Então, quem tem que pagar o preço? Eu. É acordar mais cedo para cuidar de vocês. Essa é a minha missão. Então, a sabedoria ela vai vir daí. Não foi só dos meus estudos, a minha sede pela palavra, desde lá de trás. Veio de eu não querer fazer e falar, tá bom, Deus, é o que o Senhor quer, então só vamos. Porque a sabedoria não é aprender. Vai ser submeter mesmo a autoridade a Deus. Só que aí é o que eu te falo. Aí a gente, né, a minha escolha era obedecer. E a gente entra pro quinto ensinamento, que cada escolha vai trazer um fruto. E eu escolhi perseverar ali, mesmo sendo um sacrifício para mim. Em Provérbios 9:12 fala: se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá suas consequências. Então, a sabedoria, ela tem recompensas. E a insatez vai te cobrar caro. Tudo que você vai viver hoje, gente, é a consequência daquilo que você tem plantado. E eu plantei tudo muito ruim antigamente. Pois bem, você vai colher. Só que aí vai ser sua escolha. O que você vai plantar a partir de hoje? São suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes. Eu decidi começar a fazer mesmo reclamando. Por quê? Porque eu não sou perfeita. Deus ia me curando no caminho. E é o que eu quero trazer para você. Ele não quer quem é perfeito. Ele quer só um coração ali disponível para fazer. Quem quer pagar o preço mesmo para estar ali. Então é o que você precisa escolher. Você não vai controlar o seu futuro, mas você pode controlar o que você vai plantar, o que você vai fazer hoje. E isso vai mudar o seu futuro. E aí a gente vem com um alerta para a gente poder fechar,
que é sobre a insensatez. Ela é sedutora, mas ela mata. A insensatez é inquieta, tola e ignorante. Ela também chama. Está entre o versículo 13 e 17. E no 18 coloca: mas os que vão não sabem que ali estão mortos. Então, a insensatez, ela também vai te convidar, além da sabedoria. Só que ela vai parecer mais divertida, ela vai ser mais rápida, vai ser mais fácil, mas no final vai ser sua destruição. E é aquilo que a gente tem falado nesses últimos dias, nem todo caminho bonito vai ser o melhor caminho. Nem toda voz que é doce vai ser a voz de Deus. Por isso que a sabedoria vai exigir de você renúncia. Você vai falar, parece bom, mas não é. Não vou por aqui, não. Porque você vai ter que ter sabedoria para escolher. E porque nem toda mesa a gente vai alimentar. Algumas vão roubar a sua alma. Por isso é tão importante você trazer a sabedoria para sua vida. E é hoje, né, mais do que nunca, nesse propósito que a gente Deus está chamando a gente para fazer a nossa escolha. A voz da sabedoria está à nossa porta. E ela tem nos chamado para uma vida de clareza, uma vida de direção, uma vida de propósito. Só que a insensatez também está batendo na porta. E aí você vai ter que escolher se é o caminho mais fácil, mais rápido, mais raso. É o caminho de, quando dá, eu vejo o devocional. Quando der, eu vou assistir o gravado. Não, se você fez o compromisso de acordar às 6:30 da manhã, acorda às 6:30 da manhã. Por quê? Porque você precisa pagar o preço. Lívia, mas é muito difícil, eu sei. Sou a prova viva disso. Hoje eu só não reclamo mais. Mas é uma escolha diária. E hoje a pergunta que eu faço para você é: qual mesa você vai sentar? Qual mesa você vai se alimentar? E eu vou deixar uma reflexão no grupo para vocês fazerem de exercício, tá? Fechem seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, que palavra. Obrigada, Pai, por nos trazer alerta e nos direcionar mais uma vez no caminho que devemos prosseguir. Obrigada por cada cuidado, obrigada por cada carinho. Obrigada, Deus, até mesmo por nos escolher. Porque, sem sombra de dúvidas, para poder ter sabedoria, nós precisamos ser escolhidos. Porque a gente tem que pagar esse preço por ela. É o preço do nosso propósito, é o preço do jejum, é o preço de oração, é o preço de correr atrás, ó Pai, e entender que apesar dos desafios, apesar dos dias maus, o Senhor é com a gente e tem nos dado em prática a sabedoria. Peço para que o Senhor guarde o nosso dia, guarde a nossa casa, guarde os nossos, Senhor, e que o Senhor nos dê um coração com vontade de servir. Que no dia de hoje o Senhor possa nos dar de alguma forma, Senhor, para trazer uma palavra para alguém, para trazer um posicionamento para alguém, para que a gente se posicione de alguma forma. Eu quero entregar esse dia completamente nas tuas mãos e pedir para que o Senhor faça conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, eis-me aqui. Fale ao nosso coração, que o Senhor trabalhe no mais profundo do nosso coração. O Senhor vai nos dando entendimento, vai nos dando discernimento, vai trazendo clareza, papai. E nos usa conforme o teu querer e a tua vontade. Derrama sobre nós a tua sabedoria, derrama sobre nós o teu conhecimento. Nos direciona diante da tua vontade. E eu te peço, Senhor, mais do que nunca, cuide do nosso coração e cuide da nossa mentalidade. Papai amado, papai querido, guarda, papai, cada uma dessas pessoas que estão participando do nosso propósito de Provérbios de 31 dias. Guarda cada alma, cada vida, cada coração. Guarda, Senhor, os seus. Eu te peço, Deus, mais do que nunca, o Senhor possa nos abençoar. Derrama sobre nós a tua sabedoria, Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua sabedoria. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ser direcionados, nós precisamos, ó Pai, de vivenciar com o Senhor. Então eu te peço, Deus, nos direcione. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais o nosso propósito, que o Senhor possa abençoar cada vez mais o Reacende a Chama, que o Senhor possa nos guiar, ó Pai, nos fortalecer
para que a gente possa enfrentar os dias maus. E que nos melhores dias, Deus, a gente possa te entregar também as nossas bênçãos, as nossas conquistas. Pai, que o Senhor possa abençoar um lugar à mesa. Abençoe, Deus, a minha equipe. Abençoe, Pai, cada pessoa que tem se entregado para viver esse propósito comigo. Acende cada vez mais o nosso coração. Já prepara o nosso próximo encontro, Pai. Prepara um lugar à mesa, Senhor. Já escolhe a data e já escolhe as pessoas que precisam se assentar ali. Eu te peço, Deus, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está ali no grupo. Traz para ela cada uma conforme aquilo que elas precisam, Senhor. Algumas serem reacendidas, outras que o Espírito Santo traga presença, umas precisam de renovo, outras de cura. Que o Senhor nos direcione, ó Pai, a cada uma dessas pessoas com a mensagem certa, com o conforto certo, Senhor. Deus, que o Senhor possa nos usar no dia de hoje. Peço para que o Senhor nos abençoe, abençoe os pedidos de oração, ó Pai. Vai de encontro a cada vida, a cada alma. Vai de encontro à tia da Sâmara, Senhor, que ainda está no hospital. Eu peço para que o Senhor, que a tua mão seja sobre ele. Abençoe e conforte o coração de cada um dos familiares, ó Deus. Que o Senhor faça romper cada vez mais. Pai, eu quero te agradecer todos os dias. O Senhor ter me escolhido para poder estar à frente desse propósito. Me fortalece, ó Pai, a cada dia. Porque mesmo quando o mal se levantar contra mim, eu quero que o Senhor me fortalece meu coração e fortalece a minha alma, assim, para que eu possa viver totalmente para Ti. Eu te entrego o nosso dia, Pai. Eu te entrego os desejos mais profundos do nosso coração. Eu te entrego aquele milagre que a gente precisa para ontem, Senhor. Mas por mais que o nosso coração deseja para ontem, o Senhor sabe o momento certo de agir. Então que o Senhor haja conforme o teu querer e a tua vontade. Eu te apresento cada uma das nossas vidas, ó Pai. E te peço, nos direcione conforme o teu querer e a tua vontade. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais um passo em direção à sabedoria, e obrigada por falar infinitamente mais aos nossos corações. É por isso que hoje eu oro, lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada, queridos. Que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de cada um de vocês. Um beijo e até amanhã. Que vocês façam um extraordinário dia. E que Deus use você.